negócio diferente dessa vez. Mas não é do jeito que a gente quer, né? E aí ele dá uma palavra para mostrar que, como o nosso evangelista falou, as coisas de Deus não são do jeito que a gente pensa, nem do jeito que a gente tem. E muitas vezes a gente deixa passar coisas desapercebidas e passa por situações por culpa nossa, por desatenção nossa e por falta de preparo e entendimento. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. E antes da gente ler, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quem está passando por um deserto ou tem um deserto? Amém, tem bastante gente bem. Isso é bom, glórias a Deus. Motivo da gente se alegrar. Mas aí eu vou falar para vocês que para o crente estar passando por um deserto pode ser uma das melhores coisas. E aí a gente pode estranhar isso. Mas é verdade. Para mim e para você, que somos crentes, o deserto pode ser o melhor lugar para a gente estar. E talvez a gente se pergunte por quê. Mateus capítulo de número 4 vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Então já começamos bem. Porque quem leva para o deserto é o Espírito, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos que o serviram. Amém? Amém. Olha que interessante, que o texto começa dizendo que quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo. E tendo Jesus já jejuado 40 dias, chega o inimigo para tentá-lo. Sabe algo que eu vejo de muito interessante? Que muitas vezes eu e você, quando entramos em qualquer deserto, a gente já começa a questionar Deus o porquê, sem nada ao menos ter começado a acontecer. Ao mínimo problema que a gente vê à frente, a primeira dificuldade que a gente começa a ver, a gente já começa a questionar antes de tentar entender. Aí o interessante é que passa-se um tempo em que Jesus está jejuando, e aí é onde o inimigo chega para tentá-lo. O inimigo não chega oferecendo o deserto, não chega oferecendo uma pedra de tropeço, não chega oferecendo algo que ao meu e aos seus olhos a gente não ia querer. A primeira coisa que ele oferece para Jesus é o quê? Pão. A palavra do Senhor acabou de dizer que depois de jejuar 40 dias ele teve fome. Eu e você com fome, e chega qualquer um e te oferece um pão. Talvez eu e você não tivéssemos a mesma força para sair desse deserto ileso. A gente não entende que em meio ao deserto, muitas vezes aquele que vem oferecer aquele prato suculento não é Deus, não é o Espírito Santo. Às vezes a gente olha com os nossos olhos carnais e procura a solução
mais rápido, o primeiro atalho que a gente possa sair daquela situação. Mas eu venho te dizer uma coisa nessa noite que talvez a gente não entenda. Eu, quando comecei a entender isso, eu falei: gente, como eu sou pequeno, como eu sou falho na presença de Deus. Porque eu e você, muitas vezes, nós entramos no deserto e já queremos sair correndo, sem perguntar para Deus o porquê daquilo. A gente já quer simplesmente sair. Mas crente, tem um ditado crentência, se eu posso dizer, que crente é igual a massa de pão. Quanto mais aperta, mais bate. Quanto mais mói, mais ele cresce. Aleluia! E aí que a gente passa a entender algumas coisas. Porque se é na hora que a gente está apanhando, que estão amassando a gente, apertando, que a gente está crescendo, deve estar um mistério nesse deserto. Porque às vezes a gente vê, sendo ser humano, o deserto como um lugar de dor, de sofrimento, de solidão, de angústia. Mas não é bem assim. Porque as coisas de Deus, elas não são do nosso jeito. As coisas de Deus, elas são mais malucas do que a gente imagina. Se assim eu posso dizer, com todo respeito à palavra. Mas o que Deus tem para mim e para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem. Então, se eu e você não conseguimos ver, ouvir e nem imaginar o que é, aleluia, Jesus. O que a gente pode esperar? É engraçado porque a gente se preocupa muito com o deserto, mas a gente esquece que ele também foi tentado. A gente reclama por qualquer coisa. Ai, por que eu estou passando por esse deserto, pastor? Nossa, por que só eu passo por isso? O nosso próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que se fez carne em nosso meio, passou pelas mesmas dores que eu e você passamos, sem murmurar, sem reclamar, sem maldizer o nome de Deus. E na primeira oportunidade que a gente tem, na primeira vez que a gente começa a ser apertado, a primeira coisa que a gente pensa é em sair correndo da presença de Deus. E é um dia engraçado, porque a gente fala em sair da presença de Deus. Ou seja, a gente está no deserto, está com Deus e vai sair correndo para longe dele. Foi cantado, foi falado, foi dito, faltou ser desenhado essa noite. Que Deus é contigo. A questão é que às vezes a gente não entende a importância do deserto. Como eu disse pra gente, às vezes o deserto é só um lugar de sofrimento. Aí eu fui pesquisar o significado da palavra deserto. Falei, deixa eu entender o que é o deserto em si. Porque para muitos é só um lugar cheio de areia, onde não tem nada nem ninguém. Para biologia e para geografia é isso. Amém. Mas a explicação diferenciada que o dicionário nos dá é que o deserto é qualquer lugar vazio, que não há pessoas, um lugar de solidão, sim, um lugar onde falta qualquer coisa. Aleluia, Jesus. Ou seja, o nosso deserto não é só um lugar. A gente pode estar vivendo um deserto ministerial, um deserto no nosso casamento, um deserto no nosso relacionamento, um deserto no nosso espírito, nas nossas amizades, no nosso trabalho. Aquilo que nos falta é o nosso deserto. Aquele momento em que a gente se vê sem solução e que a gente olha para a direita e para a esquerda e não vê mais ninguém. Ninguém que possa nos ajudar, ninguém que possa interceder. Mas aí é onde entra o mistério. Porque Deus é conosco. Glória a Deus. Aleluia. Porque se é o Espírito
Espírito Santo que leva Jesus ao deserto, quem que você acha que leva eu e você para o deserto? Não foi o inimigo que levou. O inimigo nunca vai oferecer alguma coisa ruim para a gente. Muito pelo contrário, ele vai chegar com aquele prato lindo, gostoso, saboroso, aquilo que ele sabe que muitas vezes é o desejo do meu e do seu coração. Ele sabe que a nossa perninha treme, como diz o pastor. É aquilo que ele vai trazer. Ele não vai trazer aquele menininho feio, chato. Ele não vai te abrir uma porta que você não vai ter interesse, que vai ser fácil você adorar a Deus. Ele não vai fazer nada que seja ruim aos nossos olhos. Muito pelo contrário, ele só vai trazer o que é bom, o que é bonito, o que a gente vai olhar e vai falar: isso eu quero, isso é para mim. Mas nem sempre é para mim e para você. Aleluia, Jesus. Deserto para o crente é lugar de crescimento, de intimidade com Deus, de aprendizado, é lugar de vida, aonde não tem nada, mas se tem Deus, tem vida. É engraçado porque a gente começa a ver essas coisas e fala: mas como assim? Como que pode ser no deserto onde não tem nada, onde é um vazio, aonde, voltando para a geografia, é muito quente de dia, muito frio de noite, e um vazio? Eu não tenho nada, não tenho ninguém, é tudo que vem contra mim. Mas a gente ainda tem o Espírito Santo de Deus. A gente tem um Consolador. E aí a gente começa a ver o trabalhar dele dentro do deserto. A gente começa a ver que em meio ao deserto, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu aonde seria o lugar mais impróprio de acontecer. O lugar onde não tem vida, o lugar onde é o vazio. Mas lá também tem milagre, lá também tem cura, lá também tem libertação, tem salvação. Como assim? É só a gente ver. Quando João Batista aparece, ele aparece pregando aonde? Ou seja, ele pregava no deserto, aonde na teoria não tinha nada, nem ninguém. Mas e quem queria aprender, pastor? Quem queria ouvir falar da salvação? Do arrepender? Fazia o quê? Vamos para o deserto. Aleluia. É Deus, aleluia. Aí o Espírito Santo veio e conduz para o deserto. Porque só tem duas formas de a gente entrar no deserto e nenhuma delas é simplesmente pelo inimigo. Ou é a gente, na nossa pecaminosidade, pela nossa falha e pelas nossas atitudes e decisões, que nos colocamos em situações de adversidade, ou é quando o Espírito Santo de Deus nos conduz. Aí você fala: pra quê? Pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente amadurecer, pra gente ter mais intimidade com Deus. E para cada um é uma forma diferente, para cada um é um deserto diferente, para cada um é por um motivo diferente. Como eu disse, quer aprender? João, pregando no deserto, o povo indo atrás para aprender. O deserto nem sempre é lugar de dor e sofrimento. Agora já foi aprendizado. Parou por aí? Claro que não. Deus é maravilhoso. Deus, ele não põe uma pontinha e deixa. Ele vai mostrando tudo que ele pode fazer na minha e na sua vida. Porque a palavra vai dizer que havia um menino chamado Ismael. Ele e sua mãe foram expulsos de casa e ele foi para o deserto. Naquele momento em que talvez ele estivesse vendo a morte passar na frente dos olhos dele, onde já não tinha mais água, não tinha mais comida, aonde não tinha mais nada. Aí sabe o que é legal? Porque Jesus, ele nunca chega quando está tudo lindo e maravilhoso.
chega na hora que a gente mais precisa. Na hora que a gente não vê mais solução, que a minha e a sua mão não consegue mais fazer. Aí desce o anjo do Senhor e diz: ei, Agar, fique em paz, porque Deus já escutou o clamor do menino. Glória a Deus. Tá, mas e aí? A palavra vai dizer que aquele menino prosperou no deserto. Naquele deserto ele virou flecheiro, e a partir daquele deserto nasceram as 12 tribos de Israel. Ou de Ismael, perdão. Foi dali que saíram os ismaelitas. Deus já deu crescimento e prosperidade. Deus já deu aprendizado no deserto. Aí você fala: tá, mas e aí? Eu estou voando na presença de Deus. Não estou precisando disso. Estou me sentindo bem. Eu canto, prego, sapateio. Vou para lá, venho para cá. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas tem hora que eu não tenho tempo nem para comer mais. Eu não tenho mais tempo para nada. Aí sabe o que Jesus faz? Multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos capítulo 6, versículo de número 31, por gentileza. Vai estar escrito assim: Aleluia, Jesus. e ele lhe disse: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Por que será que ele falou isso? Quando a gente vai ver o começo da história da multiplicação e dos peixes, o povo estava agitado. O povo estava fazendo tanta coisa, indo para lá e para cá, que não tinha tempo nem para comer. A palavra vai dizer. E a hora que Deus chega e fala: calma, ei, vem aqui, vamos num lugar deserto. Você está muito agitado, você está muito grandão. Vem aqui, senta um pouco aqui, descansa. Como o pastor costuma dizer, no banco de reserva de Deus tem muita gente boa, mas tem muita gente descansando também. Porque às vezes a gente precisa de um respiro, às vezes a gente precisa de um fôlego a mais. Porque tem hora que a gente está tão ativo, não só na igreja, mas na nossa vida fora da igreja principalmente, que a gente olha e fala: eu estou me sentindo pressionado, eu estou me sentindo preso. E a hora que Deus chega e fala: descansa, vem aqui para o deserto onde ninguém está te vendo, onde você acha que não tem mais ninguém, mas eu ainda sou contigo. Aleluia. De você em todas as situações. Glória a Deus. Aleluia. É engraçado porque até nisso Deus cuida da gente. Ele zela no momento em que a gente precisa de algo a mais. Mas quando a gente também está estafado com tudo, Ele também é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele leva a gente para o deserto se precisar. O mesmo lugar que a gente aprendeu, o mesmo lugar que a gente cresceu, também é o nosso lugar de descanso, se for preciso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O deserto para o crente é lugar de vitória. Aleluia! Porque como que a gente quer, como o pastor disse, levantar para ensinar, se a gente não parou no deserto e foi escutar? Aleluia! É muito fácil chegar na igreja e falar: pastor, como que eu faço para sentar aí com vocês? Quero ser evangelista. O pastor deve olhar para esse povo e falar: vai para o deserto, vai aprender no deserto, vai buscar no deserto, porque é sempre assim. Quando a gente está nas piores situações, que aí a gente lembra: eu tenho um Deus que cuida de mim, então eu vou dobrar o meu joelho e orar. E você acha que o meu Deus, o seu Deus, que sabe de todas as
coisas, Ele não sabe que a gente é assim? Aí você pergunta, por que eu passo por prova? Porque precisa. Porque se não passar, vira crente mimado. Se tiver tudo bem, muitas vezes a gente nem vem para a igreja. Se tiver tudo lindo, a gente vai fazer festinha para agradecer qualquer coisa menos a Deus. Se tiver com o celeiro cheio, às vezes prefere fazer um churrasco do que estar no culto. Então muitas vezes Deus prepara um deserto para a gente, para que a gente não se esqueça que Ele é Deus nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome. A permissão de Deus é algo esplêndido. Uma das histórias mais conhecidas que a gente tem é de Jó. Jó está lá, Jó tem tudo. Tudo. Um monte de filho, gado, casa. Jó está cheio. Jó sacrifica a Deus, cultua a Deus. Mas chega um momento em que mesmo ele tendo tudo, estava lindo, não estava? Quem não queria ter a vida de Jó? Enquanto tinha tudo. Aí Deus chega e fala, não, pode tocar. Só não tira a vida. Tocar pode, só não tira a vida. E a gente começa a ver a vida de Jó desmoronando. Vai passando o versículo e vai sumindo coisa. Vai passando outro versículo e vai sumindo mais coisa. E aí você passa um capítulo para o outro e continua tudo virando um deserto. Eu imagino o João olhando para um lado, numa casa cheia de filho, e aquele deserto. Só ele e a esposa. Ele sai, olha pela janela, olha para aquele pasto dele vazio. Eu imagino o desespero que não deve ser. Mas ele permaneceu fiel. A questão maior foi, ele questionou a Deus, questionou muito. Amaldiçoou até o próprio dia que ele nasceu. Mas a partir do momento em que ele entendeu que Deus é Deus, é Ele quem faz, é Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele quem coloca, é Ele quem solta o vento, é Ele quem faz do jeito que Ele quer. E se prostrou. Deus falou, agora você entendeu, agora você está pronto para receber tudo de novo. Glória a Deus. Porque o nosso pastor está cansado de falar. Será que é a sua bênção? É aquilo que você precisa que não está pronto? Ou será que eu e você não estamos prontos? E você acha que de que forma que Deus vai ensinar a gente? Não é igual na escola que muitas vezes o meu pai, o seu pai pega a lição de casa e faz no nosso lugar. Sabe por quê? A partir do momento que você entrou na igreja, aceitou Jesus, você já está na escola. O deserto é só a faculdade de Deus, só para te preparar para subir mais um degrau. Porque quando a gente passa pelo primeiro deserto, o segundo já fica mais fácil, porque você já aprendeu atrás. É engraçado, porque se a gente for ler Deuteronômio capítulo de número 2, capítulo de número 8, perdão, versículo de número 2. Põe para mim, Cleiton. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2, a palavra diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Sabe por que ele vai para o deserto? Porque muitas vezes o Senhor precisa de uma prova verdadeira do nosso amor. Glória a Deus. Ele precisa entender se na primeira dificuldade a gente vai ou não negar Ele, se a gente vai ou não continuar perseverando na fé, como foi Jó. É verdade. Glória a
coisa, se Deus te levou para o deserto, dê glória a Deus e aleluia. Porque Ele está te ensinando, Ele está te moldando, Ele está te lapidando, Ele está te preparando para um algo mais. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor fala, em tudo dai graça. Porque às vezes a gente não entende que não é por tudo, não é por qualquer coisinha, é em tudo, em qualquer situação, seja ela fácil, difícil, é glória a Deus e aleluia. Você não está dando graças a Deus porque você está passando fome, não. Mas mesmo passando fome, a gente está dando glória a Deus porque a gente confia no Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se Ele te colocou no deserto, eu te garanto que nada vai faltar, porque Ele é contigo. Glória a Deus. Eu tenho certeza que se por algum motivo Ele colocou essa palavra no meu coração, é porque eu e você temos algum deserto para passar. Eu e você temos alguma história para ser mudada nessa noite. A hora que a gente não vê mais solução é a hora que Ele chega. E eu creio que essa noite Ele está chegando na prova de muita gente. No deserto de muita gente para dar aquela solução onde a gente não via. Sabe por quê, pastor? A palavra fala que se a gente tiver fome, Ele é o pão da vida. Se a gente tiver sede, Ele tira água até da rocha. Então eu imagino que Ele pode fazer por mim e por você no deserto. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. E agradecer por cada deserto que a gente estiver passando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Entenda, deserto para o crente é lugar de bênção. Porque é lá que a gente aprende, é moldado, é onde a gente é transformado, é edificado, é ensinado. Ou seja, se nesse lugar que parece ruim a gente só tem coisa boa, por que a gente crucifica tanto esse lugar? Sendo que é o próprio Espírito Santo de Deus que nos leva para lá. Então, algo que Deus colocou no meu coração com força. Se Ele te levou para lá, agradeça. E saiba que quanto maior for o seu deserto, maior é o que Ele tem preparado para mim, para a sua vida. Que a gente precisa, como a gente sempre aprendeu nesse lugar, é dar o primeiro passo. É continuar andando, perseverando na fé. Vai andando no deserto. Continua caminhando em meio a esse deserto. E a gente vai chegar na nossa terra prometida. A nossa Canaã está preparada lá no céu com Deus. Um deserto aqui para a gente não tem problema. O que Ele tem guardado para a gente é muito melhor. Não aceite o primeiro pedaço de pão. Eu termino dizendo, a gente se questiona onde achar talvez a solução desses problemas, aonde achar o nosso escape para esse deserto. As três respostas que Jesus disse para o inimigo tinha algo em comum. Ele disse: está escrito. Está escrito. É num pedaço de papel, num pedaço de pedra. A gente tem tudo escrito aqui, ó. Todas as respostas que eu e você precisamos. Aleluia. Tudo aquilo que eu e você precisa saber para solucionar qualquer problema, qualquer dúvida ou qualquer coisa nas nossas vidas está aqui. Na palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Glória a Deus. Deus. Deus é maravilhoso. Palavra, só um minutinho, irmão. Já estaremos terminando. Gostei da obediência dele. A palavra, louvado seja Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é fiel, irmão. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Irmãos, já vou estar dando os avisos. Louvado seja Deus. Primeiro eu quero agradecer a todos os irmãos que vieram. Louvado seja Deus, irmão.